Olá, me chamo Suelen e hoje eu vou falar um pouco sobre o que a resolução do Conselho Federal de Psicologia informa sobre a especialidade em psicologia jurídica. O psicólogo jurídico ele atua no campo da justiça, colaborando com as áreas da cidadania, violência e dos direitos humanos. A principal função dos psicólogos no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à saúde mental das partes envolvidas em um processo, como, por exemplo, ajudando o juiz de direito, as partes envolvidas e os advogados. Bem, esse profissional também ele avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos que estão em conexão com esses processos jurídicos. Agora, em seguida, a resolução traz as principais atividades que esse profissional realiza no âmbito da justiça. Algumas das atividades que o psicólogo jurídico realiza no âmbito da justiça é atuar como perito judicial nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da família, da criança e do adolescente. Ele elabora laudos, pareceres e perícias para serem anexados aos processos a fim de realizar atendimento e orientação. Orientar a administração e os colegiados do sistema penitenciário sob o ponto de vista psicológico, utilizando métodos e técnicas adequadas para estabelecer tarefas educativas e profissionais que os internos possam exercer nos estabelecimentos penais. Também realiza atendimento psicológico a indivíduos que buscam a vara da família, fazendo diagnósticos e usando terapias para organizar e resolver questões levantadas. Também realiza avaliação das características da personalidade através de triagem psicológica, avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema penitenciário para os casos de pedidos de benefícios, tais como transferência para estabelecimento semiaberto, livramento condicional e outros semelhantes. Olá, meu nome é Ivana e eu vou falar sobre a psicologia do trânsito. A segurança do trânsito é um problema de ordem mundial, devido aos devidos índices de mortalidade em decorrência dos acidentes de trânsito, principalmente no Brasil, que possui um dos tráficos mais perigosos do mundo. Assim, a psicologia do trânsito já estava presente em momentos anteriores, mas foi com o Código de Trânsito Brasileiro, de 1997, que apresentava uma visão mais ampliada do trânsito, com ênfase na segurança, saúde e educação, que acabou causando polêmica ao vetar o inciso 2º do artigo 147, que se referia à obrigatoriedade da avaliação psicológica. Desta forma, algumas iniciativas foram tomadas por pesquisadores da área na intenção de promover a avaliação psicológica conferida a sua devida importância, assim, através de algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, com relatórios de pesquisas, e do CONTRAN, que acabou determinando os processos psicológicos necessários para a aferição da avaliação psicológica por meio de métodos e técnicas psicológicas, como tomada de informação, processamento de informação, tomada de decisão, comportamento e autoavaliação do comportamento, além dos traços de personalidade. A resolução de 12 de dezembro de 2000 do Conselho Federal de Psicologia instituiu um manual para avaliação psicológica de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação de Condutores de Veículos Automotores. Essa avaliação é uma função privativa do psicólogo, que se refere à coleta e interpretação de informações psicológicas resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que permitam ao profissional psicólogo avaliar o comportamento. Assim, a psicologia do trânsito é uma especialidade da psicologia que cuida da saúde, segurança e bem-estar psíquico e emocional do indivíduo, no contexto do trânsito, sendo regulamentada primeiramente pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 0201, entre as primeiras especialidades reconhecidas. Podemos destacar que a psicologia do trânsito tem por objetivo contribuir não apenas na atuação profissional do psicólogo, mas ainda no sentido de possibilitar subsídios, debates e reflexões sobre a tomada da consciência dos indivíduos na questão de trânsito e da mobilidade urbana. Existem vários estudos que relacionam a questão do trânsito como uma variável que é diretamente ligada à saúde mental e ao estresse dos indivíduos, e que acabam intervindo nas condições dos transportes, na saúde ambiental e na qualidade de vida dos cidadãos, sendo que as investigações interdisciplinares são muito importantes para as possíveis explicações do comportamento humano no trânsito. Estes especialistas estudam o comportamento dos usuários das redes urbanas, os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres,
salientando que o comportamento no trânsito requer uma série de processos mentais, como atenção, percepção, orientação, aprendizagem, memória, interpretação de condutas e normas, reconhecimento de símbolos, entre outros, além dos aspectos emocionais. O especialista em psicologia do trânsito desenvolve várias atividades. Dentre elas temos a aplicação e avaliação de testes psicológicos, análise de conduta por meio de laudos e pareceres técnicos, atuação como perito em casos de acidentes, elaboração de programas de educação de trânsito, assessoria em melhorias na sinalização e desenvolvimento de pesquisas na área. Desta forma, o psicólogo do trânsito tem por objetivo ampliar a compreensão acerca do comportamento humano a nível individual e social, podendo ajudar na elaboração e implementação de mudanças nas estradas, a partir de melhorias na sinalização, reformulação das diretrizes educacionais e programas de conscientização. Olá, me chamo Fernanda Esther e vou falar um pouco sobre psicologia escolar e educacional. Atua na educação formal, realizando pesquisas, diagnósticos e a intervenção preventiva e corretiva em grupos e também individualmente. Esse psicólogo ele tem atribuições como estudar e intervir no comportamento humano e no contexto da educação. Ele também tem como objetivo o desenvolvimento de todos que estão inseridos nesse cenário, incluindo os educadores também. O profissional da psicologia escolar ele orienta os estudantes e professores sobre temas relevantes no cenário atual, como, por exemplo, drogas, bullying e o relacionamento familiar. Além disso, ele também desempenha um papel muito importante, que é a percepção de necessidades especiais em alguns alunos e, assim, ajuda com a melhor aprendizagem. Na escola, o profissional trabalha em adaptar o aluno com a dinâmica escolar, integrar ele com a dinâmica escolar. A sua contribuição é localizar o problema do aluno, entender quais as suas necessidades para que ele consiga permanecer no ensino, ou seja, diminuir o que chamam de fracasso escolar. O psicólogo especialista em psicopedagogia, ele promove a prática escolar, as relações com a aprendizagem como levantamento de compreensão e análise, o apoio do psicopedagógico nos trabalhos realizados na escola, a prevenção do fracasso de aprendizagem, a melhora do seu desempenho e entre outras coisas. O psicólogo, ele estrutura conhecimentos e integra e promove o mesmo sobre o fenômeno envolvido na aprendizagem. Olá, pessoal, meu nome é Paola e eu vou falar sobre a resolução do Conselho Federal de Psicologia relativo à psicologia organizacional. Simplificando, o que é a psicologia organizacional? É a psicologia onde estudamos o comportamento e a estruturação das pessoas nas grandes empresas e pequenas empresas também. Ela principalmente auxilia na gestão de pessoas durante uma organização. Agora, falando do CRP e a sua resolução em relação à psicologia organizacional, o psicólogo e especialista em psicologia organizacional e do trabalho pode e deve atuar em atividades relacionadas à análise e desenvolvimento organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Ele também desenvolve, analisa, diagnostica e orienta casos na área da saúde do trabalhador, observando níveis de prevenção, reabilitação e promoção de saúde. Ele também participa dos diferentes níveis hierárquicos das organizações, analisando o comportamento psicossocial dos indivíduos. Durante essa análise destes aspectos psicossociais, ele consegue prover uma melhor qualidade para o trabalhador. Também participa de demissões e desligamentos da empresa, possibilitando também para o trabalhador novos projetos de vida, auxiliando nesta etapa. Elabora, executa e avalia em equipe multiprofissional programas de desenvolvimento de recursos humanos. Ele também participa dos serviços técnicos da empresa, colaborando em projetos de construção e adaptação dos instrumentos e equipamentos de trabalho ao homem. Realiza pesquisas e ações relacionadas à saúde do trabalhador e suas condições de trabalho.
Participa da elaboração, implementação e acompanhamento de políticas de recursos humanos, além de elaborar programas de melhoria de desempenho, aproveitando o potencial e considerando os aspectos motivacionais relacionados ao trabalho. Além de desenvolver atividades baseadas no recrutamento e seleção, como as entrevistas, por exemplo, o psicólogo organizacional também pode ajudar a resolver conflitos internos dentro de uma empresa. Em resumo, hoje em dia é extremamente importante a presença de um psicólogo organizacional dentro de uma empresa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque para nós foi muito enriquecedor conhecer tantos tipos de psicologia. Uma boa aula a todos e que todos nós tenhamos ótimas apresentações.